E aí, você pode assistir The Chosen? É verdade que é uma série que não é bíblica, foi adicionada histórias dentro da Bíblia que não está na Bíblia. Sejam muito bem-vindos ao canal Fé no Corte Podcast. Esse não é nenhum corte, né? A gente tá vendo aqui uma exceção para falar um pouco da série The Chosen, que tem aí feito um sucesso mundial estrondoso, estourado a bolha, né? Então a gente vai tratar aqui sobre alguns pontos da série. Eu não espero que você entenda agora. E você vai entender com o tempo. Eu sou a vida que vence a morte. Acho que você não está mais se contendo. Não estou. A minha hora chegou. The Chosen, Os Escolhidos, 4ª temporada. Primeira coisa que estamos falando aqui de uma série, que é a maior série do mundo no momento. Quando se trata aí de arrecadação, as famosas porquinhos virtuais. Né, que é muito comum lá nos Estados Unidos, a gente vê que a série ela tomou proporções gigantes e nenhuma outra chegou ao patamar dela, em termos de arrecadações. Sobre a vaquinha virtual, é interessante a gente especificar aqui os valores astronômicos que a série conseguiu arrecadar e desenvolver, né? Por exemplo, a temporada 1 ela conseguiu 11 milhões de dólares, a temporada 2 foram 12 milhões, a temporada 3 18 e a temporada 4 com 40 milhões de arrecadação. Então assim, isso é um fator muito positivo porque a série ela consegue ter uma liberdade que vai retratar a visão do criador da série, que é o Dallas. Então assim, ele não vai precisar ter nenhuma influência de produtora, de igreja, filosofia, ideologia ou qualquer coisa que seja que interfira na visão criativa dele. Então ele vai ter total liberdade para criar a série. Isso para mim eu considero um fator muito positivo, até porque o sucesso que a série tem e os frutos muito positivos comprovam isso. A ideia é que sejam 7 temporadas e todos os episódios são gratuitos, vocês podem baixar o aplicativo da série e assistir na sua TV ou no seu celular. E, inclusive pode fazer doações também para as próximas temporadas. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Outro fator muito interessante, é uma série que tem 100% de aprovação no Rotten Tomatoes. O Rotten Tomatoes é o maior site do mundo de avaliações de críticas cinematográficas de filme. Então tem tanta opinião lá dos críticos profissionais quanto do público. E aí, em ambos os casos, ele tem 100% de aprovação. Trata-se então de um fenômeno que tomou conta, que estourou a bolha na realidade do cristianismo, né? Do evangelho, ou do catolicismo. Ele tomou proporções aí mundiais, uma aprovação assim além do normal, do que uma série comum, trata do evangelho, de Bíblia, cristianismo, poderia tomar, né? Estourou a bolha a tal ponto que até a Netflix, né, chega a fazer propaganda dela, porque a gente sabe que ela tem uma ideologia completamente diferente do que The Chosen e a Bíblia propagam. Então, mesmo assim, ela se curvou a tanta aprovação que a série tem, que ela chegou a divulgar e fazer propaganda de The Chosen dentro de sua própria plataforma. Eu estou aqui para pregar as boas novas do reino de Deus. Eu abri um caminho para as pessoas acessarem esse reino. Neste mundo, ossos ainda vão se partir. Corações ainda vão se partir. Mas no final, a luz vai vencer as trevas. Lembrando aqui que The Chosen é uma obra de ficção, né? Baseada na Bíblia, mas ainda assim ficção. Você pode gostar da Bíblia e não gostar de The Chosen, e isso não tem problema nenhum. Já vi várias opiniões de pessoas que não gostam da série e tá tudo bem. Na realidade, ninguém é obrigado a nada, né? Mas o que eu vou falar aqui são sobre os pontos positivos da série e que talvez você que não tenha visto possa ver e gostar. E quem já viu, pode mandar o vídeo para outra pessoa pra gente discutir aqui sobre a série. Agora, eu quero dizer que eu não sei o que fazer com você. Muitas pessoas terão esse problema comigo. O primeiro ponto que eu quero falar aqui é sobre o roteiro da série. É nítido que a série ela tem uma qualidade de um roteiro e de produção e dos atores de um nível muito alto. E isso faz todo o diferencial para a série. Aliás, série, filme, qualquer coisa que você esteja vendo, o roteiro ele faz totalmente diferença no resultado e na recepção que o público tem daquela obra cinematográfica. Um belo exemplo que a gente tem do cinema dos últimos anos são os filmes da Marvel. Eles conseguiram construir ali um universo de filmes, de histórias compartilhadas. Houve uma construção de personagem muito bem feita. Teve ali desde o Homem de Ferro lá, de 2008... É 2008?
até 2019, por aí 10 anos, né, de construção de mundo, podemos dizer assim, quase que perfeito. Nunca antes na história do cinema a gente viu algo similar a isso, até porque existem diversas séries na cultura pop, como Star Wars, Harry Potter, Senhor dos Anéis, Matrix, mas em termos de volume de filmes, a Marvel ela conseguiu se superar. Foram mais de 20 filmes construindo uma narrativa, um roteiro que consiga juntar todos os heróis em termos de um único objetivo, a construção de um vilão, Thanos, e toda a narrativa para construir todas as joias do infinito, para chegar até o final lá dos 20 e poucos filmes que tiveram, para construir unir todos os heróis ali, para levar todos a um vilão, arrastou assim multidões para o cinema e foi um fenômeno que nunca se viu antes. Porque o roteiro ele era a base muito bem construída para isso. Tanto que depois que aconteceu todo esse fenômeno, né, os roteiros caíram muito a qualidade e hoje a Marvel está numa crise sem precedentes. Não existe mais filme bom da Marvel até esse momento, né? Vamos ver se vai melhorando aí mais pra frente. E é justamente esse roteiro aqui na série The Chosen que faz esse diferencial também. É algo que torna a Bíblia muito mais coesa em um sentido ali dentro de uma série, no contexto de série, que torna muito mais palatável e fácil de entender e compreender passagens bíblicas. Porque a Bíblia ela é muito focada em passagens pontuais em que Jesus ia caminhando em sua jornada. Então, por exemplo, no momento ele estava ali transformando água em vinho. Em outro momento ele está multiplicando pães e peixes. Depois ele está andando sobre as águas. São momentos isolados da vida de Jesus que são relatados no Evangelho. E o roteiro da série, ela brilha justamente nesse aspecto, entre unir vários pontos diferentes, e aí você faz conexões entre eles, mas essas conexões não são apenas histórias adicionadas. Elas colaboram para que a narrativa bíblica tenha mais impacto e mais força dentro do contexto da época. Mas eu escolhi vocês 12 como meus apóstolos. Eu não me sinto diferente. Eu não preciso que você sinta nada para fazer grandes coisas. Então, assim, fica muito mais interessante de você conseguir acompanhar e fazer sentido toda aquela história bíblica ali. Por isso até que antes do primeiro episódio ele deixa claro que é uma obra de ficção, ou seja, ele não tem a presunção de ser Bíblia ou de ser puramente a Bíblia. Ele deixa bem claro que ele vai adicionar histórias ali que estão no contexto da época e que fazem muito sentido para o momento em que a Bíblia foi escrita. Então, nesses momentos de roteiro, eu acho muito massa na série, é o momento ali em Lucas 18, onde Jesus fala para os discípulos, deixa a mim vir as criancinhas, porque dela é o reino dos céus. Então, a série ela faz uma construção de narrativa de como seria o tratamento de Jesus com as crianças, né? O que as crianças, ali de 8 a 10 anos, perguntariam para Jesus, qual seria a relação de Jesus, o que Jesus ensinaria para as crianças, como é esse relacionamento, em que a gente vê ali o estopim em Lucas 18, quando Jesus fala que deixa vir a ele todas as crianças. Então isso torna um Jesus assim muito mais comunicativo, para que quando as crianças encontrem ele, é engraçado que uma das crianças pergunta, mas Jesus, como é que você ganha dinheiro? Qual a sua profissão? O que você está fazendo aqui? E Jesus vai trazendo ali um contexto de conversa com as crianças, que ele vai ensinando as crianças a orar, ele vai passando valores bíblicos para as crianças, mas de uma forma e uma comunicação muito própria para elas. Então, ao ponto que Jesus ensina para as crianças de uma forma pura, o roteiro está passando para você como Jesus ensinaria as palavras dele. Isso de uma preciosidade, um roteiro tão bem construído, um diálogo tão bem feito, que é assim incrível acompanhar isso na série. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Outra parte que eu acho interessante é quando Jesus vai ao casamento para fazer o primeiro milagre, né? Ele vai transformar água em vinho. Então, qual tipo de diálogo Jesus teria com os discípulos quando eles estão indo para esse casamento? O que os discípulos tinham em mente que eles iriam fazer acerca do objetivo do evangelho dele lá dentro do casamento? O que Jesus especifica para eles? Existe aí um envolvimento, todo um desenrolar da história, cria uma conexão para que quando chegue na hora do milagre e do casamento, tudo aquilo tem mais impacto e faz muito mais sentido para a gente ver ali o grande momento do primeiro milagre de Jesus. Encham esses potes com água. Eu não sei se você ouviu direito, mas ficamos sem vinho e não sem água. Vai ser assim algumas vezes, Tomé. O que você disse? Eu não repreendo você. É bom fazer perguntas, buscar entendimento. Junte-se a mim. E eu mostrarei uma nova forma de contar e medir. Uma forma diferente de ver o tempo.
Isso traz até uma reflexão para nós, né? O que eu conversaria com Jesus, o que é que eu perguntaria a ele, eu tão próximo dele naquele momento. A série tem esse poder de transportar a gente para aquela realidade, né? É uma conversa tão humana com Jesus ali, a gente traz essa similaridade, né? A gente consegue se transportar ali para aquela época. É muito massa, é uma sensação muito bacana. E assim a gente chega no ponto 2, que é o mergulho na Bíblia. O diretor Dallas, que é o idealizador da série, né? Ele tem uma visão muito bacana sobre a Bíblia, muito profunda da Bíblia. Ele consegue passar isso na série, né? E tem ali o momento em que Pedro anda sobre as águas, né? Um momento que a gente já conhece bastante. Ele pensa que é Jesus que Jesus é um fantasma e ele diz: se és tu, Jesus, me chama para que eu ande. Jesus chama, ele vai e anda sobre as águas, né? E afunda um pouco depois. É um momento totalmente clichê, a gente já conhece a história de Cós salteado, quem já leu a Bíblia. Mas ali ele traz um contexto interessante, porque ele faz um paralelo entre essa passagem e o que está escrito lá em 1 Pedro. Ou seja, nesse momento na série em que Pedro está passando por dificuldades que vão além do relacionamento com Jesus, com os outros discípulos, um problema familiar que ele está passando, em que exige muita confiança. E Jesus parece negligenciar isso, e esse momento em que Jesus segura a mão de Pedro, ele é um estopim daquele momento da vida de Pedro. E lá, na primeira carta que ele escreve em Pedro, no capítulo 1, Pedro vai falar sobre confiança. A confiança que Pedro fala lá em 1 Pedro, ela reverbera por essa experiência que ele teve com Jesus quando ele andou sobre as águas. Então, veja que existe aqui um paralelo entre uma passagem da Bíblia e outra, em que na série é retratada em um só momento. Isso traz outro grande ponto positivo para a série, que é você mergulhar na Bíblia. Eu vejo uma passagem da série, a minha vontade, o meu anseio é de conferir aquilo lá na Bíblia. E isso é um ponto extremamente positivo, porque pessoas que nunca leram a Bíblia, ou pessoas que nem são evangélicas, ou pessoas que estão afastadas, elas são atraídas visualmente pela série. O terceiro ponto, que eu vejo muita gente fala até na internet: mas se for para ver a série, eu prefiro ler a Bíblia. E eu concordo completamente. Grandes produções cinematográficas passam por esse mesmo problema, entre aspas. Harry Potter, Star Wars, Game of Thrones. Todas as pessoas que tiveram acesso aos livros dessas produções vão preferir 1000 vezes os livros do que a produção audiovisual. Os livros aí trazem mais clareza, desenvolvem melhor o personagem e trazem mais riquezas e detalhes. Então, sempre, em qualquer produção audiovisual, a fonte, a leitura é sempre mais abrangente e preferida do público. Mas o ponto que eu trago aqui é que a gente está numa geração que ela escuta com os olhos. Essa geração hoje de redes sociais, né, TikTok, dopamina ali toda hora no nosso cérebro. Isso faz com que o visual chame muito mais atenção. Ter uma série mundialmente conhecida e que traga um impacto tão grande sobre a palavra de Deus coloca em evidência, nesse mundo visual, a palavra de Deus. Quem é Jesus? É a Bíblia sendo levada para essa realidade, sendo contextualizada nessa realidade. E isso eu acho bacana demais e muito importante, porque afinal de contas são pessoas que não estariam atentas a ler a Bíblia, ou não teriam tempo ou interesse de chegar na Bíblia, né? E essa produção, essa série, ela consegue trazer isso nessa realidade, ela consegue estourar a bolha e chegar nessas pessoas. E hoje em dia a gente vive aquele momento de maratonar, né? Quem nunca maratonou uma série, né? Que atira a primeira pedra. E não tem nada errado com isso. O nosso cérebro precisa descansar, precisa de entretenimento, e ter uma série com entretenimento não tem nenhum problema, né? Desde que seja nada de forma exagerada. E já que a gente vai ter tempo para maratonar, assistir uma série, além de trazer entretenimento, um alimento espiritual traz um contexto bíblico muito bacana. Então é uma opção que é saudável espiritualmente, traz algo construtivo pra gente. A gente sabe que tem algumas séries aí que, além de não trazer nada, destrói, né? E assim, assistindo The Chosen nesse momento, a gente tem a oportunidade de construir algo muito positivo e espiritual para nossas vidas. Então, em investimento de tempo, em vez de você gastar com outro tipo de série, você está trazendo aí com muito bom para a sua vida. Então, se você ainda não viu a série, dê uma oportunidade, dê uma chance. O episódio 1 e 2 eles são um pouco arrastados, né? Ele vai construindo ali os personagens, mas a partir do 3 o negócio se engrena e melhora bastante. Então, dê uma chance para a série é muito boa. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Gostou do conteúdo? Estamos começando o canal agora, então preciso de sua ajuda. Você não é mais um, você faz a diferença aqui. Curta o vídeo e se inscreva no canal para a gente trazer mais conteúdos edificantes.